Sempre achei que essas histórias sobre amigos imaginários com intenções sombrias fossem exagero, até acontecer comigo. Tudo começou em uma quarta-feira, por volta das 7 da noite. Eu estava na cozinha terminando de lavar a louça quando o meu filho, Caio, de 5 anos, veio correndo e disse, sorrindo: "Pai, o homem do casaco preto falou que vai me ensinar a brincar de esconde-esconde." Achei engraçado na hora. Criança inventa cada coisa. Perguntei onde ele tinha visto esse homem, e ele apontou com naturalidade para o quintal. Brinquei junto, dei risada e segui com a rotina, sem dar importância. Mas nos dias seguintes, aquilo virou hábito. Todo fim de tarde, Caio mencionava o amigo. Dizia que ele vinha quando escurecia, que ficava parado, em pé, perto da árvore grande nos fundos do quintal, e que conversavam. Ele jurava que combinavam as brincadeiras das próximas noites. Na sexta, por volta das 8h30, fui colocar o lixo para fora. Quando passei pelo jardim, vi um graveto grande cravado bem no meio do gramado. Era como um marcador, parecia ter sido colocado ali de propósito. Caio disse que foi o amigo que deixou, para ele não se perder na volta. Naquela noite, dormi mal. Acordava de tempos em tempos, conferia trancas, olhava o Caio dormindo. Um medo estranho, e não era mais medo de imaginação, era um medo real. No domingo, perto das 6 da manhã, ouvi barulhos vindos do quintal. Levantei assustado, corri até a janela do quarto e vi meu filho ali, de pijama, descalço, sentado na grama molhada, conversando com alguém que eu não conseguia ver. Desci correndo. "Caio, entra agora!" Ele se assustou quando me viu. Disse, chorando, que eu tinha assustado o amigo, que ele só queria brincar, que eu era malvado. Na segunda, a professora da creche me chamou para conversar. Me mostrou um desenho que o Caio tinha feito. Era um homem com o rosto comprido, escuro, sem olhos. E embaixo, com letra infantil, "Meu amigo que me visita à noite." Voltei para casa com isso martelando na cabeça. E se não fosse imaginação? E se tivesse alguém realmente aparecendo no quintal? Naquela mesma noite, às 10h20, desliguei todas as luzes e fiquei de pé na janela do meu quarto, que dá direto pro fundo do terreno. Juro, com toda a certeza, eu vi uma figura parada ali. Alta, magra, usando um casaco comprido. Estava meio encurvado, imóvel, só olhando para casa. Corri para fora e acendi a luz do quintal, mas ele já não estava mais lá. Chamei a polícia. Eles vieram, revistaram o terreno, disseram que não havia sinais de invasão. Me perguntaram se eu tinha algum problema com a mãe do Caio. Respondi que ela mora em outra cidade, não faz parte da rotina dele. Percebi no olhar deles aquele julgamento silencioso, como se tudo fosse fruto da minha cabeça, mas eu sabia o que tinha visto. No dia seguinte, resolvi conversar com os vizinhos. Perguntei se tinham visto alguém estranho pelos arredores. Foi a dona Lourdes, uma senhora de mais de 80 anos, quem me contou que, anos atrás, um homem que morava com a mãe numa das casas abandonadas do outro lado da rua foi preso tentando entrar em residências. Ela disse que ele usava sempre um casaco preto, que gostava de conversar com crianças em parquinhos e ruas tranquilas, e que nos últimos meses, alguém parecido com ele tinha sido visto por ali, tarde da noite. Naquela noite, tranquei tudo, portas, janelas, portão, mas deixei uma câmera simples gravando, virada para o quintal. No dia seguinte, às 7h10 da manhã, fui conferir o vídeo, e ali estava ele, um homem parado, olhando fixamente para casa. Não se moveu, não fez nada, só ficou ali, por uns 8 minutos, imóvel. Levei o vídeo até a delegacia. Disseram que iriam investigar, mas eu não sentia segurança nenhuma. Na quarta-feira, por volta das 5 da tarde, Caio desapareceu por alguns minutos dentro de casa. Eu estava no banheiro, e quando saí, ele não estava em lugar nenhum. Entrei em pânico, corri para o quintal, gritando, e o encontrei escondido na casinha de ferramentas. A porta estava entreaberta, e ele sussurrava algo sozinho. Quando me viu, gritou. Ele disse que vai me levar hoje. Agarrou-se em mim, tremendo. Levei ele imediatamente para a casa da minha irmã. Liguei chorando, pedi para ela vir nos buscar. Passamos alguns dias lá. Eu precisava pensar, colocar a cabeça no lugar. Na sexta, recebi um envelope, sem remetente. Dentro, havia apenas uma folha de caderno, dobrada ao meio. Escrita à mão, com letra firme, inclinada. Ele não é seu, nunca foi. Voltei para casa dias depois, tentando seguir com a vida. Troquei fechaduras, instalei refletores automáticos e sensores nas janelas. Notei que o Caio parecia mais calmo, voltou a brincar normalmente. Parou de falar do tal amigo. Mas naquela noite, exatamente às 10h20, as luzes do quintal piscaram por alguns segundos e se apagaram.
As luzes externas piscaram sozinhas por alguns segundos e depois se apagaram. Fiquei parado, no escuro, sentindo o ar ficar mais denso, como se o próprio silêncio pesasse sobre a casa. Me levantei devagar da cama, tentando ouvir qualquer coisa do lado de fora. Nada, nem vento, nem galho se mexendo, só o som abafado do meu próprio coração batendo no peito. Olhei pela janela, apertando os olhos na escuridão do quintal. Tudo parecia calmo, mas a sensação de que havia alguém ali era impossível de ignorar. Peguei o celular para abrir a câmera de segurança e antes que eu pudesse tocar em qualquer coisa, a notificação chegou. Movimento detectado, 22h40. Abri o vídeo com a mão tremendo. A imagem era escura, mas dava para ver. Por poucos segundos, uma silhueta parada no mesmo ponto de sempre. Ombros largos, casaco preto, cabeça levemente inclinada. Ele olhava direto para a câmera. Pausei, aumentei o brilho e ali, sob o reflexo da luz da varanda, percebi. Ele estava sorrindo. Desci correndo, mas quando abri a porta, o quintal estava vazio. Revirei tudo, acionei os refletores, chequei portão, muros, cadeados. Nada fora do lugar, nada. Mateus dormia tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E por um momento eu até quis acreditar que fosse coisa da minha cabeça, que eu estava vendo o que queria ver. Mas então lembrei do bilhete. Ele não é seu, nunca foi. Aquilo me corroía por dentro. No dia seguinte, resolvi conversar de novo com a dona Lúcia. Ela me recebeu com aquela expressão de quem já viu demais na vida. E depois de me ouvir em silêncio por um tempo, disse uma coisa que nunca vou esquecer. Esse homem, o do casaco preto, ele não tá vindo atrás de você. Ele tá vindo buscar o que é dele. Voltei para casa com um nó no estômago. Passei o dia inteiro grudado no Mateus, tentando evitar qualquer distração. Mas ele parecia estranho. Evitava contato visual, respondia tudo com frases curtas e em certo momento sussurrou sozinho no canto do sofá. Eu não conseguia ouvir direito, mas jurava que ele disse: "Eu prometi que não ia contar." Naquela noite, por volta das 22h20, comecei a ouvir barulhos dentro de casa. Não era fora, era dentro. Estalos no forro, passos no corredor e o pior, a voz de Mateus, mas ele dormia no quarto. A voz vinha do corredor, repetindo a mesma frase, baixinho, quase como uma cantiga. "Esconde, esconde, esconde." Corri até o quarto dele. Estava deitado, olhos abertos, vidrados no teto. Chamei seu nome, mas ele não reagia. Peguei ele no colo, tremendo, e foi aí que senti. A roupa dele estava molhada, como se ele tivesse estado na chuva, mas a casa toda estava seca. Aquilo foi o estopim. Saí de casa com ele no colo, entrei no carro e dirigi sem rumo por uns 15 minutos. Estacionei num posto e fiquei ali, com ele dormindo no banco de trás, tentando entender o que estava acontecendo. Liguei para minha irmã de novo, disse que a gente precisava sair dali por uns dias. Na manhã seguinte, voltei a casa apenas para pegar umas roupas. E quando entrei, tudo parecia normal. Mas na porta da geladeira havia outro bilhete. Mesmo papel, mesma letra, mesma tinta. Dizia: "Você tirou ele de mim, mas ele vai voltar." Fui até o quarto do Mateus para pegar as coisas dele. Em cima da cama havia um graveto, igual ao que ele tinha encontrado no jardim dias atrás. Um graveto grande, reto, cravado no colchão, apontando para a parede. Eu já não sabia mais se estava lidando com algo físico ou se aquilo tudo era um jogo psicológico. Mas de uma coisa eu sabia: aquilo não tinha acabado. Naquela mesma noite, mesmo longe de casa, eu acordei assustado. O quarto estava escuro, a janela aberta, e na fresta, por um instante, eu juro que vi. Ele, parado, esperando. Desde então, nunca mais deixei o Mateus sozinho. Nunca mais ignorei um bilhete, uma sombra ou uma palavra sussurrada. Porque o que quer que esteja atrás de nós, ainda está à espreita. Mateus continua chamando por ele. E, sinceramente, eu não faço ideia do que fazer. Achei que a distância, o tempo, a proteção de outra casa poderiam servir como um escudo. Mas era só ilusão. Não demorou nem 2 dias para eu perceber que o problema não era o lugar. Era ele. Ou pior, era a ligação que o Mateus criou com ele. Na primeira madrugada, Mateus acordou gritando. Um grito seco, como se estivesse sendo sufocado. Entrei correndo no quarto. Ele estava encolhido num canto da cama, olhos arregalados, apontando para a janela.
E mesmo com a luz acesa, mesmo com as cortinas fechadas, ele dizia baixinho: "Ele tá ali. Pai, ele tá ali." Abri a janela na hora. Não tinha ninguém. Mas o ar parecia pesado, como se tivesse sido ocupado, como se alguém tivesse mesmo estado ali. No dia seguinte, levei Mateus a um psicólogo infantil. Contei parte da história, tentei manter a calma, tentei parecer racional. Mas eu sabia que a origem daquilo ia além do que qualquer análise clínica poderia alcançar. Ainda assim, era melhor do que ficar parado. Foi ali, na sala de espera do consultório, enquanto ele coloria uma folha de papel, que eu percebi algo novo. Mateus desenhava uma árvore, a nossa árvore, aquela do quintal. E ao lado dela, ele, o homem do casaco preto. Só que dessa vez havia algo diferente. Uma linha vermelha ligando os dois. Um fio, quase como um cordão. Perguntei: "O que é essa linha aqui, filho?" Ele respondeu como se fosse óbvio: "É o caminho, para ele saber onde eu tô." Naquela noite, tranquei tudo de novo. Fechei janelas, portas, desliguei celular. Mas às 2h18 da manhã, acordei com um barulho vindo do corredor. Passos, lentos, seguros. Não era imaginação. Peguei o celular e abri o aplicativo da câmera de segurança, já esperando ver o quintal. Mas dessa vez, a imagem que apareceu foi da sala de estar. E no reflexo do espelho perto da porta, por uma fração de segundo, ele, dentro da casa. Me levantei no mesmo instante e corri até o quarto do Mateus, mas ele não estava mais na cama. A janela, aberta. Entrei em pânico, saí correndo, descalço, pelo quintal da casa da minha irmã. Chamei por ele, nada. Luz de lanterna para todo lado. E então, ouvi a voz dele, vindo do matagal atrás da casa. "Pai, ele quer só conversar." Achei ele sentado entre as árvores, com os olhos fixos em algo que eu não via. Me ajoelhei, segurei seus ombros e implorei: "Vamos embora, filho, agora." Ele olhou para mim com um semblante que eu nunca tinha visto. Nem medo, nem raiva, mas tristeza. Ele disse que não vai desistir, pai, que eu prometi para ele, antes de vir para cá. Eu gelei. "Como assim? Prometeu o quê?" Mateus baixou os olhos, sussurrou: "Eu não pedi nada, pai, mas ele falou que me escolheu, porque eu escutei ele primeiro." Voltei com ele no colo. Naquela noite, dormimos juntos no sofá, luzes acesas. Mas algo dentro de mim sabia. O acordo tinha sido feito muito antes. Talvez quando ele ainda era pequeno demais para entender. Talvez em alguma noite de silêncio absoluto, onde ele desejou não estar tão sozinho. Nos dias seguintes, comecei a pesquisar. Vasculhei arquivos, histórias antigas. Vasculhei arquivos, histórias antigas, registros da cidade onde morávamos antes. E encontrei uma série de casos parecidos. Relatos de crianças que falavam com alguém no quintal, desaparecimentos inexplicáveis, bilhetes deixados com a mesma caligrafia. Em todos os relatos, a mesma figura. Casaco preto, sempre observando, sempre esperando. Foi quando entendi. Ele não era um invasor qualquer. Ele não queria entrar à força. Ele era convidado. E uma vez convidado, ele nunca mais ia embora. A última noite eu lembro com detalhes. Mateus acordou suando frio, tremendo. Disse que não aguentava mais, que a cabeça doía, que ouvia ele o tempo todo, chamando, sussurrando. Disse que se escondesse direito, ele talvez fosse embora. "Esconde, pai, esconde bem." Levei Mateus para casa de um amigo, longe da cidade. Pedi para não dizerem onde estávamos. Mas naquela madrugada, um barulho no sótão me despertou. Subi com a lanterna em mãos. E ali, entre caixas antigas e poeira, outro bilhete. Ele prometeu. No fim, eu entendi. Aquilo nunca foi sobre mim. Eu fui só um espectador, alguém no caminho. A marca já estava com Mateus desde antes. E o que quer que estivesse vindo, não era só um homem. Na última imagem registrada pela câmera da nossa antiga casa, tem algo que eu nunca tive coragem de mostrar para ninguém. É só uma silhueta. Um vulto muito alto, de braços longos, entrando lentamente pela porta da sala. Mas ao lado dele, vem uma sombra menor, de mãos dadas. Hoje, Mateus dorme comigo todas as noites. Eu mudei de cidade, troquei de emprego, vendi a casa. Mas às vezes, quando apago as luzes, escuto um sussurro do outro lado da parede. "Já pode sair. Achei você." E sinceramente,
Eu não sei mais se foi ele que fez o acordo ou se é alguma maldição que recaiu sobre mim. A única coisa que eu sei é que pelo meu filho terei de lutar para sempre contra essa coisa.